Muito boa noite e seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Hoje, o debate centra-se sobre a juventude política e a juventude politizada, dois conceitos que frequentemente surgem em discussões sobre o engajamento dos jovens na sociedade política. A juventude política refere-se sobre aqueles que participam de movimentos políticos, mas não estão interessados em acompanhar de perto a política do seu país, enquanto que a juventude politizada abrange aqueles que possuem conhecimentos e consciências políticas, mesmo que não estejam diretamente envolvidos em atividades partidárias. Neste debate, vamos explorar as duas abordagens com a participação virtual do presidente da JPAI, Fidel Cardoso, que é licenciado em Direito e Ciências Jurídicas, mestrando em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, além de outras áreas de formação. É deputado nacional, membro da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional do PAICV, a quem aproveito para cumprimentar. Boa noite, Fidel. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite. Também temos o presidente da JPD, Vander Gomes, licenciado em Direito e deputado da Nação, membro da Comissão Política Nacional do MPD. Boa noite, Vander. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Boa noite e obrigado pelo convite. Vander, vamos começar por si. A juventude política e a juventude politizada, dois conceitos diferentes, mas que se interligam. Que olhar lança sobre estes dois conceitos? A participação dos jovens na política a nível mundial é uma questão de crescente interesse, dada a sua importância para a democratização, representação e desenvolvimento sustentável. No entanto, essa participação é muitas vezes limitada por vários fatores, desde sistemas políticos restritivos até barreiras socioeconómicas. E algumas tendências que podemos apontar e que nos vão ajudar, de facto, a melhor entender essas temáticas. Há claramente uma subrepresentação em posições de poder. Dados da União Interparlamentar da ONU, do Fórum Interparlamentar da ONU, indicam que em 2018 apenas 2,2% dos 45 membros dos parlamentos por todo o mundo são jovens com menos de 30 anos. E Cabo Verde, infelizmente, ainda não conseguiu fugir a essa regra. Cabo Verde, em termos de representação no Parlamento, com jovens com menos de 35 anos, estamos em torno dos 2,5%, que é mais ou menos a tendência a nível internacional. Também algumas barreiras à participação. Em muitos países, jovens enfrentam barreiras legais que limitam a sua participação na política. E essas podem normalmente incluir limites mínimos exagerados ou requisitos de experiências que desfavorecem determinados candidatos. Mas os jovens têm sabido mobilizar através de movimentos. E posso apontar, por exemplo, o movimento que surgiu, Vidas Negras Importam, que conseguiu mobilizar muitas pessoas ao redor, muitos jovens ao redor do mundo. Também o movimento pelo clima, liderado pela Greta Thunberg, que também conseguiu ter um impacto grande. Os jovens hoje em dia estão a saber usar as tecnologias para mobilizar, para disseminar as informações. Usar as ferramentas digitais para se comunicar, para estarem mais perto e para, de facto, exercerem o ativismo político e social. Mas a nossa geração, que é a geração de jovens, está em divergências de interesses com gerações anteriores. Por exemplo, a nossa geração luta por causas diferentes. Hoje em dia já se fala em lutas por direitos LGBTQI, por exemplo, igualdade de género, por exemplo, legalização do aborto, legalização de drogas leves, que são
determinadas reivindicações ou lutas que a nossa geração está a enfrentar e que diverge em muito do que são aspirações, do que são ideais e do que são lutas das gerações anteriores que ainda detêm o poder, que ainda detêm a tomada de decisão. Precisamos trabalhar ainda mais para a nossa educação e formação política, para que tenhamos cada vez mais jovens ativos, cada vez mais jovens interessados pela vida política do país, do mundo, mas também percebendo que há muitas outras formas de ativismo político que durante o programa podemos falar. E apesar, em jeito de conclusão, digo que apesar dessas limitações, os jovens de hoje, conectados às redes sociais, conectados ao mundo digital, está a encontrar formas de alternativas de se envolver, influenciar a política e lutar pelas suas causas e pelas suas prioridades. Fidel, na sua ótica, como é que analisas a juventude política e a juventude politizada aqui em Cabo Verde? Bom, muito boa noite. Antes de mais, eu queria agradecer o convite, eu queria saudar a Record de Cabo Verde por esta iniciativa, saudar os técnicos que fazem com que este programa seja transmitido em boas condições, mas também cumprimentar a todos aqueles que nos assistem. Permito aqui, em jeito de preâmbulo, apenas reforçar o que eu disse agora, que parece-me que é uma boa iniciativa da Record de criar esse espaço para nós conversarmos aqui sobre juventude, sobre política, que é também uma das questões que não contribuem para uma maior participação política, não é? Vejam que muitas vezes nós fazemos conferências de imprensa, fazemos atividades e a imprensa por vezes não cobre essas atividades e não divulga, não é? E isso, de certa forma, não ajuda nós que trabalhamos com a juventude e com a política, no sentido de incentivar mais jovens a participarem na vida política. Mas eu, na minha sincera opinião, esses dois conceitos são meio estranhos, né? Isso de juventude politizada e juventude política. Eu, na minha ótica, eu penso que todos os jovens interessam-se pela política. Agora, por vezes não dão conta que interessam ou falam pela política. Porque uma coisa é interessar pela política, uma coisa é interessar por partidos políticos, que é outra coisa bem diferente. Veja que basta ir às redes sociais e ver que todos os dias nós vemos jovens a reclamarem, não é? De alguma situação específica. E nós, quando nós reclamamos de educação, quando nós reclamamos de transporte, de saúde ou de qualquer item, estamos a falar de política. A que seja indiretamente. Mas estamos a falar de política. Agora, tem-se essa tendência de confundir medidas de política com políticos e com partidos políticos, mas eu penso que, de uma forma geral, sim, no caso de Cabo Verde, os jovens têm interesse pela política. Agora, é claro que eu tenho que reconhecer isso, há algum descrédito pela política e pela vida política, e nós temos que fazer um trabalho no sentido de melhorar essa percepção. Não é uma realidade só em Cabo Verde, mas é em África e no mundo inteiro. E quando nós falamos de representatividade, nós encontramos elementos que, por vezes, podem ser, não sei como dizer, incentivadores da redução, se calhar, da participação de jovens. Por exemplo, se nós falamos do continente africano, no continente africano, se não me falha a memória, 70% da população tem em média 30 anos. E até 2050, até 2050, a média de idade será de 25 ou inferior a 25 anos. Mas se nós analisarmos os dados no que diz respeito à média de idade dos governantes ou líderes africanos, a média, se não me falha a memória, é de 65 anos. Não é? O que claramente demonstra que, nesse capítulo, no contexto africano, as coisas não são muito positivas.
Mas é claro que se nós analisarmos no caso de Cabo Verde, no caso de Cabo Verde ainda as coisas ainda são melhores, apesar de que eu penso que podemos melhorar ainda mais. Veja, por exemplo, que nas últimas eleições, a única pessoa que tinha menos de 35 anos que foi eleito, acho que fui eu, apenas. Lembro-me que constituiu a mesa eu, o Armindo Freitas, o Demis e a Merceia. E apenas eu é que tinha 32 anos na altura. Para demonstrar que, pronto, agora temos outras pessoas no Parlamento, no caso do Vander, que subiu, e outras pessoas, e chegamos a esses 2,5%. Não é? Mas se nós vamos ao governo, por exemplo, no governo nós não temos ninguém com menos de 35 anos. Nós não temos. Se vamos aos conselhos de administração, também, se há alguma situação, agora não me lembro, também ainda é de uma forma muito reduzida. É claro que no contexto africano, ainda se considera, não em termos científicos, mas em termos empíricos, que até 40 anos ainda é jovem. Aliás, em Cabo Verde, uma pessoa aparece de novo na política com 50 anos e diz que é um jovem político, não é? Portanto, aqui há muitas leituras. Mas em termos daquilo que diz a Carta Africana da Juventude, que diz que jovem é dos 15 aos 35, se nós analisarmos a realidade científica, eu penso que ainda em Cabo Verde temos muito trabalho por fazer nesse sentido, daquilo que é jovens ativamente na política. No PCV, no último congresso, por acaso, mesmo para o Conselho Nacional e para os outros órgãos, entraram vários jovens ainda que não atingiram os 35 anos. Eu lembro que só da Jota, nos órgãos do partido, entraram pelo menos 15 ou 20, já não tenho os dados muito presentes. Do último congresso em específico, também já não me lembro assim, porque eu não fiz esse registro, mas é para ver que ainda nós precisamos muito melhorar essa representatividade para também podermos atingir esse desidrato, até porque Cabo Verde, cerca de 60% ou mais de 60% da população tem até os 35 anos. Então, de facto, essa representatividade também deve ser a nível político, mas também a nível de outras esferas de participação social e cívica que ainda assim pode-se melhorar. Mas aqui diz aquilo que o Vander diz, ele tem razão. Em outros países, aqui em Cabo Verde, não é tabu, ou é um tabu ainda. A participação política, por vezes, depende também muito da questão socioeconómica. Querendo ou não, aqui em Cabo Verde ainda o maior empregador é o Estado. E o maior cliente também é o Estado. Ou seja, mesmo as pessoas que estão no privado, a maior parte dos clientes estão no privado. Então, com essa situação, por vezes já há aquele medo ou aquele medo não diria, mas aquele receio de alguma participação, com medo de que haja alguma consciência. E nós sabemos ainda que, infelizmente, ainda é uma luta que temos que continuar a travar, não é uma questão de agora. Ainda temos um setor público que é muito partidarizado. Então, todas essas questões aqui ainda, de certa forma, afetam aquilo que é a juventude política e a juventude politizada e que de certa forma, na minha humilde opinião, não é bom, não ajuda o país a crescer e a desenvolver, mas é uma corrida de estafeta, e os partidos e nós, enquanto Jota, temos esse desafio de dar esse nosso contributo para que os jovens participem de forma livremente.